Bom dia a todos. Que bom escolhermos estar aqui nas vésperas da nossa festa, né, de Natal. Escolher estudar o Evangelho, a vida de Jesus, né, que é o aniversariante, né? Uma boa escolha para a nossa manhã de sexta-feira. E a gente, todo mês de dezembro, a gente escolhe um livro para estudar as lições. Então, o livro é Notícias do Reino, né? E a lição é bem sugestiva hoje. A lição 6, Condição para seguir Jesus. Né? Uma lição bem forte, onde a gente vai estudar juntos, né? Essas condições necessárias, porque como estamos buscando o Mestre, né? Hoje uma boa reflexão, né? Na véspera de Natal, como é que a gente busca, né? Como é que a gente associa a nossa vida material e a nossa vida com Jesus, a nossa vida espiritual, né? Então, hoje a gente vai refletir juntos sobre a lição, condição para seguir Jesus. E aí, ele coloca logo na primeira frase o seguinte: a orientação de Jesus compreende a advertência aos seres que desejam acompanhá-lo. E a advertência, aí a gente já começa a se questionar, né? Porque a gente quer sempre a facilidade, né? Tudo que é mais fácil. Quando colocam alguma coisa para a gente escolher, a gente não escolhe o mais difícil. A gente escolhe o mais fácil. Então, a primeira reflexão dessa advertência aos seres que desejam acompanhar Jesus, ou seja, a todos nós que estamos aqui buscando essa intimidade com Jesus, né, buscando seguir os passos do Mestre, qual é a condição? Né? Qual é o nosso desejo íntimo? O nosso desejo real, né? Porque a gente, acostumado no mundo da matéria a várias artimanhas, a gente também tem as artimanhas para seguir Jesus, né? Já é como se fosse um vício, né? Do toma lá da cá, né? Eu só faço isso se você me der aquilo, não é? A gente está acostumado a isso, a gente já vem de longa data, assim, nessa troca, nessa barganha, até com as coisas de Jesus também. Com os ensinamentos, né? Eu só vou se você se fizer isso ou aquilo. Então, a gente impõe determinadas situações até para seguir Jesus. E aí, nessa advertência, a gente tem que ter noção de que Jesus é o guia da humanidade. Primeiro ponto. Fiz um resuminho da lição para a gente ir colocando. Então, a gente tem noção do que é ser o guia da humanidade? Né? Nessa representação de governador do planeta, né? De que ele está organizando as coisas para a gente, mas que ele está organizando, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Como é que está isso, essa nossa ligação com Jesus? Então, por que ele é o guia? Quem que precisa de guia? Se eu me deslocar daqui até a cidade onde eu moro, São Francisco, eu vou tranquila. Quase que o carro vai sozinho, né, gente? Porque eu vou todo dia quase. Né? Eu moro lá e cá, enfim. Estou na estrada, na BR. Eu não preciso que a Janaína vá na frente me conduzindo. Agora, se eu for lá para Goiás, onde ela conhece lá, eu vou perguntar, Janaína, olha só, estou precisando fazer uma viagem. Você pode me conduzir? Porque eu não sei bem a estrada, estou com medo, né? Na estrada pode acontecer alguma coisa, eu não sei, não tenho conhecimento. Então, vou precisar de um guia. Então, a gente só precisa de um guia quando a gente vai se deslocar. A gente vai sair de um lugar e ir para outro lugar. Esse lugar é o nosso próprio lugar, é o nosso próprio sentimento. A gente tem que sair do lugar. E a gente precisa de um guia. E esse guia é Jesus. Então, quem não pretende se deslocar não precisa de guia, tá certo?
E se a gente precisa de guia que a gente não sabe chegar por conta própria? Será que a gente tem noção do que representa isso para a nossa vida? Desse guia forte, seguro, que é Jesus na nossa vida? Né? Porque a gente está acostumado às coisas externas. Tudo tem que estar pronto externamente para eu poder organizar a minha vida, né? Material, espiritual e tudo, mas eu esqueço do principal, que é a minha vida íntima. Né? A minha vida ética e moralizada. Porque aí sim, eu vou fazer um intercâmbio com Jesus, com os mentores amigos, né? E eu vou começar a fazer o quê? A avançar. Eu só posso avançar se eu me deslocar também. Então, esse é o entendimento da advertência. Aí, a gente tem noção de que ele conserva em suas mãos o destino da casa planetária? Ou seja, além de ser o guia, ele é o governador do planeta, ele está organizando tudo? Está tudo em suas mãos, vamos dizer assim. Deus, nosso Pai, deu a ele essa tarefa, e ele aceitou de bom grado, né? E ele vai organizando o planeta para a gente habitar. Outra advertência. Na verdade, não é nem advertência, é a observação que a gente tem que ter, né? A observação. É impossível seguir o mestre sem aborrecer o reinado deste mundo. O que é esse aborrecer? O que eu estou aborrecendo? Porque tem uma condição. Para eu seguir o mestre, eu tenho que abrir mão de determinadas circunstâncias no mundo material. Mas isso é obrigação, Carla? Sim. É uma determinação. Né? É a mesma coisa quando você vai arrumar um emprego, você está lá no seu setor de trabalho, olha, a regra aqui é essa, essa e essa. Tá, eu vou seguir, por quê? Porque eu preciso do meu salário no final do mês para pagar minhas contas, não tem que seguir? Às vezes a gente nem segue totalmente, né? Mas a determinação é essa. Se você não vai seguir, aí já é uma responsabilidade sua. Em termos de planeta, eu estou falando tudo isso para a gente ir ampliando a visão. Está tudo certo, no lugar certo, na hora certa. Mas eu também tenho que fazer as coisas certas, para poder a coisa caminhar. Né? Depois ele fala assim, se dispôs a comparecer na Terra. Quer dizer, além dele organizar tudo, ser convidado para organizar o planeta todo, ele veio aqui na Terra. Aí a gente fica questionando, gente, Jesus, né? Teve que abaixar o padrão vibratório, reencarnar como a gente faz, né? Normalmente, vai e volta, pela necessidade de reencarnar num corpo de carne, a gente tem necessidade da reencarnação, né? Mas ele não, entre aspas, né? Em relação à vibração dele, mas ele teve necessidade porque ele teve que passar por determinadas lições, exemplificando para a gente o quê? As traições, a vivência diária, não só as palavras como exemplo, né? As zombarias que ele sofreu, né? As traições, os testes, né? E o próprio Calvário. Então, fala aqui na lição, ele chegou, não tinha nem lugar para ele nascer. Não é isso? José bateu aqui, bateu ali, José e Maria. Estava quase na hora de Jesus nascer, não tinha nem lugar. Determinado, né? Porque a gente fica tão preocupado com a casa, com as coisas, os lugares, né? As organizações. Tem que se preocupar mesmo. A nossa casa tem que estar organizada. A nossa casa material. Mas a gente dá tanta ênfase a essas preocupações... Né? E José ali tranquilo, né? Seguindo um lado, seguindo a outro, ia para lá, ia para cá, até que achou uma casinha lá, né? Não era nem uma casa, né? Um lugarzinho lá, que
provavelmente já estava preparado pelos mentores amigos, né? Tudo preparado direitinho, e ele chegou à Terra. E na hora dele sair, foi a lição do Calvário, que ele fala aqui na lição. Tinha que passar pela dor, pelo sofrimento, pela zombaria, né? Carregar a sua cruz, como disse a Bia, né? Aquela cruz pesada. Todo aquele testemunho tinha. Senão não teria passado. Né? Todas aquelas lições que ele dava. Aí ele fala assim, compreender a resistência moral exigida na divulgação do Evangelho. O que é essa resistência moral? É a minha atitude diante daquilo que eu aprendo no Evangelho. Não é isso que a gente faz aqui toda sexta de manhã? A gente estuda o Evangelho para poder tentar, porque na nossa condição a gente ainda está tentando. Né? A gente não consegue. A gente pode chegar ali e já, puxa vida, tudo que eu aprendi eu joguei fora, mas eu estou tentando, estou aprendendo. Né? A gente está aqui na tentativa. Ele não, ele já é o mestre, ele é o guia. Ele já fazia aquilo já para exemplificar a gente. E é ele que a gente tem que seguir mesmo. Mesmo que a gente não consiga de pronto, né, seguir todas as orientações, todas essas passagens do Evangelho que a gente vê, mas a gente está tentando, a gente está aprendendo, a gente está estudando. Chegar na hora do vestibular, a gente vai passar ou não. Né? Como diz o Haroldo, a gente estuda, mas tem que passar pelo vestibular. O vestibular é a prova do dia a dia, gente. São as pessoas que a gente convive, são as situações que a gente convive, que a gente tem que dar conta, que a gente tem que escolher a cada hora, né? E aí, mostrar para nós que quem sempre, que a posição social não é a elevação espiritual. Portanto, que ele chamou para seguir quem? Os pescadores. Estavam lá, tinha alguma posição social, né, vamos dizer assim, definida? Tinha. Pescador. É uma posição social. Eles estavam ali trabalhando, levantavam cedo, cumprindo a sua obrigação, na ordem das coisas, disciplinado a um trabalho que para a sociedade pode ser menos favorecido, não é isso? Não é a sociedade que dita o trabalho que é menos favorecido, o que é mais favorecido? Mas ele foi escolhendo aqueles que tinham o quê? A elevação suficiente espiritual para seguir. Ou, melhor, para dar o testemunho do Evangelho, da Boa Nova. Porque depois que eles ficaram sem Jesus, né, depois que Jesus se foi, eles tinham a tarefa de continuar. E como é que eles iam continuar? Continuando, com o aprendizado que eles tiveram de Jesus. E aí, depois ele fala sobre a família, que é o núcleo, né, espiritual, onde escolhemos todas as situações que a gente vai viver, de acordo com as necessidades que a gente tem, no nosso espírito mesmo, né, perispiritual, as nossas vivências, os nossos acordos, tudo é escolhido. E aí, os familiares nem sempre compartilham da vocação que o sincero discípulo se faz conhecer. E ele fala, voltando-se à multidão que o seguia, disse Jesus, se alguém vem a mim e não aborrece a seus pais, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Anotação de Lucas, no capítulo 14, item 16. E aí? Essa lição é uma lição que a gente ainda tem muita dificuldade. Né? Como que eu vou seguir e deixar as coisas para trás, as minhas coisas para trás, a minha família, né? Os meus que estão junto comigo, os meus afazeres, ou até questões profissionais. Como que vai ser isso? Porque às vezes eu posso ter um prejuízo na área econômica, né? Eu posso aborrecer. Eu não vou aborrecer meu filho, não vou aborrecer meu pai, né? Eu tenho que ser uma pessoa obediente, mas obediente a quê? A quem eu estou obedecendo nesse momento da minha vida?
Porque eu tenho que crescer espiritualmente. Eu tenho que evoluir espiritualmente. E eu estou obedecendo a quem para crescer? A quem não quer nada? A quem não quer crescer, quer ficar estacionário? Né? Ou a minha profissão, que eu tenho que ganhar muito dinheiro para depois eu deixar todo esse tesouro que eu angariei aqui. Então, essas condições é que o autor hoje faz a gente pensar. Então, ele termina a lição falando sobre o testemunho espiritual. Muitas vezes, pequenas situações na nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, fiz tudo errado. Né? Estudo o evangelho, fiz tudo errado. Né? Errado no sentido de que eu não segui a orientação do próprio mundo, das próprias coisas. As pessoas vêm e falam, não é assim, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Aí a gente fica naquela confusão mental. A gente fica numa confusão na cabeça. E aí ele fala do testemunho espiritual, que ele fala no sentido de construir uma torre. O que é essa torre? A torre é a conscientização evangélica. Olha só, eu tenho que passar por aquela determinada situação, consciente do meu dever, porque não foi assim no Calvário? Foi assim no Calvário. Ele ali quietinho, passando por todas as situações. Gente, foi um dia e meio, né? 2 no máximo. Que ele, nossa, se você estudar a parte toda que Jesus passou ali, foram vários ensinamentos e vários testemunhos. Então, é justamente isso, a construção dessa torre espiritual, na verdade, firme na conscientização evangélica, eu tenho que criar resistência. O que é essa resistência? A resistência íntima, a resistência do sentimento, a resistência do pensamento e a resistência da moralidade. Eu preciso criar essa resistência até para eu sobreviver diante de todo esse combate que eu vou sofrer para eu dar o testemunho. Então, é a condição espiritual. E aí, eu só consigo isso nas experiências adquiridas. Aí eu reclamo quando um determinado aborrecimento vem. Vem um determinado aborrecimento e eu fico assim, gente, isso aqui é para mim mesmo? É. Porque você pode ver, quando você tem um determinado problema, às vezes um problema grande, né? Uma doença, né? Uma determinada situação difícil em família, né? Uma separação, uma perda de... Seja lá o que for. Quando passa toda aquela situação, você lá na frente, você verifica assim, gente, era necessário aquela determinada situação. Para eu poder me fortalecer, para eu poder entender o que acontece comigo, para eu poder entender nesse círculo que eu estou, em família, ou no trabalho, ou naquela situação em si, eu vou entendendo o que está acontecendo comigo e vou crescendo. Não é o objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Como eu vou crescer sem eu criar essa resistência íntima? Como eu vou crescer sem as experiências adquiridas? Então, eu vou formando uma torre. E essa condição vai me fortalecendo para o meu crescimento espiritual. Então, são condições necessárias que a gente tanto foge. Não quero problema. Problema, pode, a gente não deixa nem a pessoa falar. Eu não quero problema. Mas é justamente esse problema, às vezes, que vai te dar uma... Vai resolver outros problemas que você acumula justamente por não decidir pela construção dessa torre íntima, né? Dessa muralha moral, o ensinamento moral. Então, a resistência. Então, ele termina a lição dizendo, dá-se feliz por ser convidado ao testemunho. É o contrário. A gente, quando é convidado ao testemunho, a gente fica assim, não é possível. A gente fica triste. Não é para ficar triste. É justamente a oportunidade que a gente tem de demonstrar ao testemunho.
E os que não conseguem, não têm a força moral, a coragem e a determinação de perseverar nesse testemunho, né, do bem, o que eles fazem? Eles perseguem. Os que não conseguem são os próprios perseguidores, em qualquer lugar, gente. Dentro da casa espírita, na nossa família, no nosso trabalho, aonde a gente está. Não perseguem não porque são maus, não. Nem sempre quem persegue é mau. Persegue porque não conseguiu fazer o que você está fazendo. Ele quer. Porque todos querem evoluir espiritualmente. Mas querem evoluir sem passar pelo sacrifício. Né? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Vamos lá. Sacrifício mais agradável a Deus. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Vamos embora, gente, tira isso do seu coração e segue. Não é o sacrifício de você avaliar que às vezes determinada situação você que causou. Então larga o orgulho de lado e vamos embora caminhar. Você está vivenciando essa situação com essa determinada pessoa ou com várias pessoas porque você mesmo criou isso. Então vamos embora, sacode o pó da sandália e vamos prosseguir rumo ao seu próprio progresso. Porque às vezes a gente fica amarrado em determinadas situações, deixando que o orgulho domine, não percebendo que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do próprio orgulho. Olha só, larga esse orgulho de lado, porque com orgulho você vai chegar lá como? Orgulhoso. Vai ter, né, vivência, não vai ter experiência, não vai ter o que contar. Porque o bom da vida é o quê? A gente ter o que contar da vida, gente. Os erros, os acertos. A gente fica contando, não, eu tenho que acertar. Mas os erros também foram proveitosos para a gente poder crescer. E aí, a Joana fala numa lição aqui. Ela fala assim, do livro Atitudes Renovadas, ela fala sobre a responsabilidade moral, para a gente fechar que já passou o tempo. De quando a gente assume o compromisso qualquer, seja em qualquer área, tá? No caso aqui, nós estamos falando do nosso compromisso com Jesus, né? De qualquer natureza, estabelecem-se responsabilidades, que é justamente a condição, né? Se eu falar assim, ó, eu vou entregar isso aqui pronto, tal dia, assim, eu tenho que me organizar totalmente para poder, né, eu me responsabilizar por aquela tarefa. Aí ela fala assim, equipado intelectualmente, o adepto do espiritismo não se pode excusar de trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando por mim mesmo, pelo meu crescimento espiritual, eu tenho um dever do testemunho com os que estão comigo, com a sociedade, né? Evitando esforços para ser a cada momento melhor do que o anterior, abraçando responsabilidades que lhe aumentam a consciência de si mesmo, auxiliando na ascensão espiritual. Esse é o objetivo. Não seja de surpreender que sempre se encontrem otimista, mesmo quando as circunstâncias não lhe apresentem favoráveis, nem róseo esteja o seu céu. Ou seja, diante das situações de testemunho, algumas vezes o negócio vai ficar meio complicado. Mantenha-se otimista. Percebendo que a finalidade da existência corporal é o aprimoramento do espírito, que é, e não desfrutar dos prazeres das sensações que experimenta, embora essa necessidade ocorra como estímulo e compensação nas lutas travadas. Dispõe de recursos valiosos para não se deter na lamentação ou na revolta, quando surpreendido pelos fatores do processo iluminativo. Ou seja, é normal, né? Nesse processo de ascensão, nesse processo de iluminação, de melhora, de depuração, é normal passarmos por dificuldades.
Mas a revolta é a última coisa que a gente tem que escolher. Tá? Ninguém se encontre reencarnado em regime de exceção, indene ao sofrimento e aos testemunhos defluentes da larga jornada empreendida desde recuada zero. Ou seja, você acordou. Você fez um acordo lá. Então, quando a gente reencarna, a gente, né, quer dar uma burlada nesse acordo, mas você não acordou. Então, quando a gente acorda alguma coisa, a gente tem responsabilidade, né? Trazendo em germe as necessidades incumbidas no perispírito, que lhe modelou os equipamentos orgânicos, ou seja, no corpo, a gente traz toda essa bagagem de necessidades espirituais, de maneira a propiciar-lhe os resgates inadiáveis. Ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Ou seja, aquele homenzinho velho que está junto com a gente, que ainda é maledicente, né? Que a gente ainda gosta de voltar lá e buscar, né? Aquela coisa, aquele ranço que a gente traz para poder trazer para a vivência atual. Ou já estamos em outra encarnação. Deixa isso para trás e vamos seguir em frente. É claro que não é de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. Mas a gente tem que ter a consciência da responsabilidade. Para que eu estou carregando isso, Carla? Ou para que eu vou carregar isso aí que eu ainda tenho? Vai me atrapalhar. Porque isso é o quê? Passado. É antigo, isso aí eu já fiz. Tá bom. Agora vamos embora para frente. Tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis do amor, que vigem no universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução moral do ser. A vida, portanto, traz escrita em cada espírito as suas próprias necessidades, nem mais, nem menos, impondo a cada qual o indispensável para a existência feliz. Então, o objetivo é ser feliz, gente. Mesmo diante das contrariedades. Então, essa é a condição. Então, que a gente possa se renovar nesse sentido de que estamos passando por determinadas dificuldades. Sim, todos nós. Cada um, né, na sua esfera da necessidade, como ele falou aqui. Mas, quando a gente se determina a seguir realmente os ensinamentos do Mestre, né? Quando a gente encara essa condição como uma coisa natural, que a gente vai ter que passar naturalmente, singelamente, obedientemente, resignadamente. Porque é a necessidade individual de cada um de nós. Aí a coisa flui. Né? A gente fica envolvida na vibração do Mestre, que é melhor do que a vibração do Mestre Jesus. Porque ele é o guia, né? A gente se envolve, aí aqueles pequenos aborrecimentos, né? Aquelas coisas que surgem mesmo, já não vão nos atribular tanto, e a gente vai escolher o melhor. Qual é o melhor? O melhor da ceia, o melhor do Natal, né? O melhor de tudo é seguir os passos do Mestre. Tá bom, gente? Que Jesus, então, nos abençoe e fique conosco neste Natal, né? Pertinho da gente, segurando na mão da gente. Tá bom? Jesus nos abençoe.